luxo. Socorro Sampaio, a embaixadora da Rede Meio na Europa. Olá, Socorro, boa tarde. Olá, Amadeu, olá, Brasil, boa tarde. Hoje está sendo um dia bem primavera, né? Chove, aí para, faz sol, aí chove de novo, para. Mas é isso. Boa tarde, Brasil. Vamos ao primeiro destaque da Socorro, a manchete 1, Ari. Vamos lá? Trump torna real o projeto do terceiro mandato e afirma que não está brincando. Hoje isso é ilegal, mas segundo o presidente, há métodos para se conseguir. Olha o que a gente estava falando, os ataques à democracia americana, e eles lá parece que não têm força para segurar a onda contra o Trump, hein, Socorro? Vamos lá. Amadeu, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a gente já falou aqui, ele já falou várias vezes em ir para um terceiro mandato. Ele diz que é apoiado pelo povo, né? O povo quer. E ontem ele falou mais uma vez e confirmou em uma entrevista à rede NBC, ou a NBC, ele confirmou que há métodos para que ele chegue a esse terceiro mandato. Quando foi interrogado se o método seria, e ele confirmou que um dos métodos, Amadeu, é que o atual vice, J.D. Vance, concorra na próxima eleição à presidência, né? Ele seria na chapa como presidente, o Trump iria concorrer como vice, então o presidente, o atual vice, seria eleito, assumiria o cargo de presidente dos Estados Unidos, depois ele renunciaria e o Trump, como vice, então assumiria a presidência dos Estados Unidos. Esse seria o terceiro mandato. Na verdade, hoje ele falou no avião, vindo lá da Flórida, ele falou para os jornalistas que não seria um terceiro mandato. Na cabeça dele seria um quarto, porque ele disse que o terceiro é aquele que ele venceu a eleição de 2020, na cabeça dele ele venceu. Então ele disse que tecnicamente seria um quarto mandato. Quando foi perguntado pelos outros métodos, né, o presidente falou em plural, ele não quis falar que outros métodos seriam. Então, mais uma vez, ele volta a falar nesse terceiro mandato, o quarto, na cabeça dele, né, que é algo totalmente inconstitucional. O que diz a presidência? Lembrando que se o presidente vai terminar esse mandato, ele vai terminar com 82 anos. Mas ele diz que não está brincando, que pensa assim nesse terceiro mandato, que o povo quer vê-lo, quer conduzi-lo à presidência mais uma vez. O que diz a Constituição americana? A Constituição é clara, diz: nenhuma pessoa poderá ser eleita para o cargo de presidente mais de 2 vezes. Mas alguns republicanos acham que veio uma brecha aí, Amadeu, nesse texto, porque o texto diz poderá ser eleito, não se fala em sucessão. Então, na verdade, ele diz, olha, se o presidente, que será o J.D. Vance, não renunciar, o Trump vai assumir, a Constituição não fala nada. Bem, hoje o que poderia ser feito é mudar isso legalmente, alterar a Constituição americana. Para isso é necessário o voto de 2/3 do Congresso, 2/3 do Senado, 2/3 da Câmara e, além disso, 3/4 dos governos estaduais. Então, está bem longe dos republicanos conseguirem isso. A gente lembra daquele deputado do Tennessee, que a gente já falou aqui várias vezes, que ele tem essa proposta de uma emenda à Constituição, é o deputado Andy Ogles. Ele quer mudar a Constituição para permitir um terceiro mandato, né? Esse terceiro mandato seria possível desde que não seja consecutivo. Aí é o pulo do gato desse deputado, né? Para os democratas, essa entrevista de ontem do Trump, essa tentativa de ir para esse novo mandato, é uma forma de acabar com a democracia, Amadeu. Professor, e essa tática já é muito conhecida no mundo todo. Eles jogam um balão de ensaio, aí recua um pouquinho, daqui a pouco vai para frente de novo. Não tenha dúvida, o objetivo é esse, professor. Não, exatamente. Ele vai, são pouco mais de 2 meses de governo solapando as instituições democráticas dos Estados Unidos. Lembrando que ano que vem é 250 anos da independência. Imagina se aqueles que lutaram pela independência e construíram a Constituição de 1787 soubessem que 250 anos depois seria o Trump como presidente.
Então, claro que ele joga o balão de ensaio, é a 22ª emenda, né, que ele está tratando, que foi adotada depois dos quatro vitórias consecutivas do presidente Franklin Roosevelt, 1932, 1936, 1940, 1944, ele falece em abril de 1945, aí foi votada a 22ª emenda. Agora, tudo é possível, né? Tem a questão, como a Socorro bem destacou, a questão do quórum constitucional nas duas casas, a questão dos estados, lá é uma federação, não custa recordar. Agora, tem essa manobra do Vance ser candidato, agora tudo isso precisa combinar, né? Essa manobra última com os eleitores e as anteriores com as instituições americanas, que certamente devem reagir. Também a disfarçatez com que ele trata o DJ Vance, né? O J.D. Vance, né, França? Como se fosse uma marionete, Amadeu, uma marionete dos desejos, das vontades do Trump. Mas ele cada vez mais se aproxima de líderes políticos que ele, ao que parece, se espelha, porque vem adotando medidas similares a líderes como o próprio Putin, como o Kim Jong-un, da Coreia do Norte. Então, eu vejo que esses líderes autoritários são uma espécie de espelho daquilo que o Trump quer implementar nos Estados Unidos, sim. Erdogan e outros. Vamos agora para a Socorro trazendo ali